Metropolitana News. E olha, temos hoje uma entrevista muito especial para falar sobre o papel do profissional jurídico na sociedade contemporânea, né? Porque a gente vai falar aqui de temas vinculados, né, ao profissional jurídico, falando dos desafios, sobre ética, sobre inovação, que é tão importante desse profissional, que para a sociedade é indispensável, né, Lô? Exatamente. E para a gente falar sobre esse tema, a gente recebe o professor doutor Ives Melo, ele que é professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Facer-Facar. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Metropolitana News, segunda edição. Muito boa noite, Luiz. Muito boa noite, Lohan. Boa noite a todos os ouvintes da Metropolitana. Olha, a gente falar sobre esse papel e função do profissional jurídico, às vezes a pessoa pensa, não, profissional jurídico somente para quem advoga. Não, a gente tem que falar também sobre todas o leque de funções que existe na sociedade para esse profissional. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Há uma amplitude muito grande de profissionais que podem atuar no mercado jurídico nacional. A advocacia é a porta de entrada, se assim o desejar o concluinte do curso de Direito. Porque ao concluir o curso de Direito, nós temos aí a prova do exame de ordem. Então se torna advogado e passa a exercer a advocacia. Mas nós temos várias outras atividades que podem também ser exercidas pelo profissional. A exemplo da delegado de polícia, do Ministério Público, de promotor de justiça, da própria magistratura e de outras funções, defensor público, procurador do estado, procurador do município, todas esses leques de profissões que podem ser também aí exercidas pelo profissional do direito. E quais são os maiores desafios que são enfrentados pelos profissionais de direito quando a gente pensa hoje no âmbito do Brasil, do mundo até? Olha, costumamos dizer que atualmente o profissional do direito não se deve limitar em apenas aplicar a lei ou trabalhar com a lei. O profissional do direito, ele passa a ser um mediador social. Então, atualmente, existe esse viés muito intenso para que saia da zona do conflito e passe para a zona de mediação desses conflitos, para que evite muito menos buscar o judiciário e resolver fora do judiciário com um acordo, com a conciliação, com a mediação. É interessante a gente falar também sobre a visão do direito como uma função social, né? Como você falou sobre a questão dos direitos das pessoas, mas sobretudo dos conflitos, de amenizar os conflitos, mas também essa função de instrumento de transformação social, porque quando a gente fala do direito, não é só no conflito, mas também na busca dos direitos, dos deveres também, né? Isso, Lohan. O profissional do direito, ele é um formador de opinião. Então ele acaba por agregar isso no seu currículo, acaba por agregar isso socialmente e tenta e busca fazer do seu conhecimento jurídico aí um meio de transformação mesmo social. De modo que aquilo que se carrega como currículo acadêmico de uma faculdade, possa ser devolvido para a sociedade com uma amplitude de prestação de serviço mesmo, social, humanitário, como um todo, para toda a sociedade. E, inclusive, o senhor falava sobre a importância da mediação do conflito, evitar a autojudicialização. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que quase 84 milhões de processos estavam em tramitação, distribuídos por 91 tribunais, passando pela mão de 18 mil juízes e 275 mil servidores brasileiros para serem solucionados. Esse dado vem de maio de 2024. É um número que assusta, né? É uma sobrecarga absurda que tem no judiciário. E cada vez mais se tenta resolver essas demandas com meios alternativos. A busca do judiciário, ela deve ser a última solução, o último local a ser procurado, ou deveria ser. Algumas situações, é curioso que a gente eu vi agora recentemente, estavam discutindo lá porque tinha um pouco de chocolate dentro de um produto. Veja, uma demanda de um valor, salvo engano, de R$35, você usar
o aparato estatal, o judiciário, para discutir um valor de R$35 sobre a quantidade de chocolate que tinha ou não de determinada marca. Será que era do biscoito que eu falei aqui hoje mais cedo? Espero que não. Porque tem um dilema nesse biscoito. Deixa quieto. Mas a gente percebe cada vez mais casos que, assim, na minha opinião, fúteis, Sim. acabam indo para a justiça, ocupando também o aparelho estatal de uma forma desnecessária. É completamente desnecessário e inadequado. O judiciário ele deve ser pautado para resolver os conflitos realmente importantes e que aquilo que não foi possível resolver pelas vias conciliatórias, digamos assim. Inclusive, se a gente falar sobre essa consciência jurídica por parte da população, é muito bacana que hoje mais pessoas estão interessadas em entender dos seus, principalmente dos direitos, né? Os deveres muitas vezes as pessoas deixam de lado, né? Mas essa consciência jurídica de entender que, eu tenho direito a isso, eu fui lesado, no caso de um consumidor, por exemplo, eu fui lesado, eu preciso judicializar. Agora, o equilíbrio entre essas pequenas causas, né, de impacto muito pequeno, até realmente problemas da sociedade que enfrenta como um todo, da coletividade como um todo, é um desafio, né? Isso sem dúvida nenhuma. Principalmente para os grupos vulneráveis. As pessoas que têm baixa renda têm uma dificuldade de acesso à justiça, de demandar, principalmente em situações pontuais. Questão de saúde. Tem situações de direito do consumidor que envolve direito à saúde. É um produto estragado, é um produto que está mal acondicionado nas prateleiras e precisa de uma resposta estatal firme. Isso porque não se trata só de uma relação de consumo, se trata de uma questão de saúde. Um produto que está numa prateleira, está estragado e vai para a mesa do consumidor, não é só uma relação de consumo. Existe uma relação de saúde por trás disso aí também. E aí nós aproveitamos essa situação e dentro dos cursos de direito, na nossa faculdade, na FACE e FACA, nós temos um núcleo de prática jurídica, o NPJ, que faz essa assistência judiciária gratuita para os grupos vulneráveis, onde a gente pode fazer essa assistência jurídica de pessoas que têm baixa renda, têm uma renda de até 3 salários mínimos, que precisam demandar, notadamente na relação de consumo e nas relações de família, onde tem até questão de pensão alimentícia, de execução de alimentos também, que a gente faz essas questões. Isso também facilita, porque no nosso núcleo de prática também a gente busca também a conciliação, não só a demanda. Às vezes vem uma procura sobre determinada situação, uma investigação de paternidade, uma pensão alimentícia, a gente chama a outra parte e vamos conciliar aqui, pronto, resolve o problema, faz um acordo, manda para o judiciário homologa. Não precisa de uma audiência, não precisa ocupar a pauta do judiciário com isso. Um trabalho muito importante desse núcleo de práticas jurídicas que tem 2 vieses, tanto o da responsabilidade social para com a comunidade, quanto também da experiência para os alunos, que vai também fazendo essa inserção nesse mundo jurídico, não é mesmo? A gente costuma falar que o nosso núcleo de prática, o curso de prática de qualquer faculdade de direito, é o laboratório. É o nosso laboratório. Como tem um laboratório dos cursos de saúde, nós temos nosso laboratório, que é o núcleo de prática. E Luiz, como você falou aí, é o momento de que o aluno ele traz a teoria e aplica ali na prática. Então temos os exercícios da teoria colocando na evidência prática para o atendimento real. Isso traz, como você bem falou, a nossa devolução para a sociedade do que a gente tem e com isso faz com que os alunos também aprendam muito mais na prática do que propriamente numa sala de aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ética e responsabilidade, porque no caso específico da advocacia, como é que faz para equilibrar, né, o profissional que está sendo preparado lá na faculdade para entender e equilibrar esses interesses do cliente e os princípios da justiça e do bem comum? O curso de Direito, na sua grade curricular, ele busca, já desde os primeiros períodos, trabalhar com a formação ética do seu profissional. Isso acompanha ao longo do curso, desde o primeiro período até mesmo a prova do exame de ordem, onde tem uma disciplina específica de ética profissional. Isso, trazendo a teoria e levando para a prática, é algo que precisa ser cada vez mais potencializado no operador do direito, no profissional do direito. Porque, infelizmente, apesar de ter toda uma formação ética nas faculdades, hora e outra temos notícias e mais notícias de algum profissional que fere a ética. E isso nos preocupa enquanto formadores
enquanto profissionais da educação, que aquilo não foi ensinado na faculdade e a gente vê isso depois sendo trazido na prática. Eu, como educador, como profissional, como professor que sou há mais de 12 anos, isso traz pra gente uma inquietação, um incômodo muito grande quando a gente vê um profissional, um ex-aluno mesmo, passando por situações completamente constrangedoras pela falta ética. E essa falta ética, ela não se pauta somente numa situação, num crime praticado. Se trata no dia a dia, no trato com o delegado, no trato do delegado com o advogado, com o juiz. Então, às vezes, vira e mexe, nós temos situações em que a ética é totalmente desrespeitada por todos, pelo advogado, pelo delegado, pelo promotor, pelo juiz, quando na verdade deveria haver urbanidade entre todos. Isso está faltando muito, às vezes, vira e mexe, a gente consegue ver algumas situações dessas, infelizmente. Quando a gente fala da questão da ética, a gente fala que nesse momento o contrato, enfim, entre as partes, a gente também pode puxar para a sociedade digital sobre a prática jurídica e aí a forma ética de se portar também no ambiente digital? Completamente. A questão ética, ela se pauta, hoje em dia principalmente, ela sai do mundo real, palpável, vai para o mundo virtual. E também temos visto muito isso, os profissionais em redes sociais aí se degladiando numa discussão completamente infundada, ferindo ética profissional, ética pessoal mesmo, de gente, de pessoas, onde isso assusta, né? As redes sociais parece que é um mundo sem lei, sem controle. Isso acaba também por nos preocupar, enquanto profissionais do direito e quanto também educadores. Falou sobre redes sociais, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, porque a gente fala sempre sobre inteligência artificial em diversas áreas. No campo jurídico, o profissional que atua nessa área, como é que essas tecnologias, e principalmente falando da IA, ela pode ajudar esse profissional e quais os cuidados que esse profissional deve ter? A IA, ela é um caminho sem volta e ela é muito importante e vai ajudar muito a advocacia, como todo e qualquer profissional do direito. A advocacia é uma porta de entrada, notadamente para a IA. Nas confecções de peças, nas confecções de minutas. Só que nós temos ainda que entender que a IA, ela consulta o seu banco de dados. Ela não consulta um banco de dados humano, ela consulta um banco de dados tecnológico, da sua própria fonte. E isso limita a sua atuação. E aí a gente consegue pensar em IA junto com a ética. Porque nós temos situações em que o profissional do direito, ele utiliza a IA, e eu vou dar um exemplo da advocacia, para criar uma petição, só que não confere a veracidade das informações. E aí a IA, ela é generativa, ela lhe retorna o que você quer. Então, se você pede uma jurisprudência, se você quer um entendimento, ela vai criar aquele entendimento para você. Só que cabe ao profissional do direito fazer o seguinte, consultar aquela fonte. E não é incomum a gente ter decisões de juízes percebendo que a utilização da IA foi feita de forma irregular, sem os cuidados necessários, colocando, por exemplo, decisões que não existem, decisões de julgadores que já se aposentaram, decisões que são publicadas em dias de feriado, que não são publicações normais, e aí o profissional faz isso e coloca e protocoliza lá no judiciário. Eu entendo que o profissional, às vezes, ele não faz isso com a intenção de criar, de manipular a verdade. É porque é a falta de conhecimento. Ele acredita que aquilo ali é tão perfeito que acaba por achar que é verdade absoluta, e não é. E aí, às vezes, eu testando, eu venho da área de tecnologia, minha primeira graduação é em análise de sistemas, então eu gosto de um pouco dessa parte de tecnologia, e aí quando a gente começa a brincar com isso, eu fico assustado. Cada pesquisa que eu faço, eu disse, rapaz, como é que retorna esse negócio tão perfeito? Mas quando eu vejo a jurisprudência, essa jurisprudência não existe. Esse código está mencionado de forma errada, e isso traz deveria trazer uma preocupação para o profissional. Porque o juiz que se depara com um peticionamento dessa forma,
ele não vai olhar o profissional com bons olhos. Ele vai olhar esse profissional como um profissional relapso, como um profissional que não está atento para as informações que são lá postas. Compromete, então. Compromete a credibilidade do profissional. Então, o que nós sugerimos é que os profissionais que utilizem IA, eles façam a confirmação daqueles dados. Parece perfeito, mas não é perfeito. Talvez a estrutura, toda a contextualização seja muito boa para adiantar os trabalhos. Agora, as informações técnicas, ele não faz uma consulta, ele não consulta o tribunal. Algumas IAs, especificamente para advogados, já fazem essa consulta diretamente no banco de dados do STJ, do STF, mas a IA comum para todos, ela não faz essa consulta aos tribunais, ela faz consulta ao seu próprio banco de dados ou a sites da internet que não tem a fonte confiável, precisa que o profissional confirme. E essa contextualização, acredito que consiga cada vez mais entrar na sala de aula e trazer também o papel do educador, também incentivando e conscientizando o aluno sobre a importância da IA, mas também da cautela no uso da IA. De acordo com o estudo, o relatório Impacto da IA Generativa no Direito, realizado pela Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, 55,1% dos advogados no Brasil já utilizam IA jurídica em suas atividades diárias, ou seja, mais da metade dos advogados já está utilizando a IA. Então é importante que os alunos também já saiam desse exercício acadêmico pensando na importância do uso, mas também na cautela desse uso. Exatamente. E eu digo mais, Luiz, não é só a advocacia que usa, o judiciário está autorizado a utilizar a IA até para promover os relatórios da sentença e de algumas minutas. O que o CNJ ele veda é que a IA tome decisões. Então, há uma permissão para utilizar a IA nas sentenças, desde que ela não seja utilizada para tomar decisões. Então, isso é muito importante, porque é algo sendo utilizado exatamente por todos os profissionais, seja na academia, na faculdade, seja na advocacia, seja no Ministério Público ou no Judiciário. É um papo muito interessante para você que está nos acompanhando. Estamos conversando com o professor doutor Ives Melo, professor e coordenador também do curso de Direito da Faculdade FACEFACA. E finalizando aqui esse bate-papo tão interessante para quem está pensando, inclusive neste momento, eu vou entrar na área jurídica, eu quero ser um profissional do direito. Qual o conselho que você daria a esse jovem que está ingressando agora, ou que está pensando em entrar? Força de vontade, sobretudo que você tenha certeza daquilo que você quer. O direito, ele é fantástico. Contribuir para a formação das pessoas como profissional da educação, contribuir para as pessoas enquanto advogado. Eu sou advogado militante, eu advogo na área criminal. Não há nada mais prazeroso do que você dar voz àquele que não tem voz. Então a advocacia é um ramo muito impactante, muito apaixonante. Então, assim, aquele profissional, aquele aluno, aquela pessoa que está querendo ingressar no curso de Direito, fazer isso aí, tem que ter em mente o seguinte: você vai ser um transformador social. É esse o ponto inicial. E se desapegar de preconceitos. Normalmente nós temos vários preconceitos. A sociedade, ela é preconceituosa. A sociedade costuma falar o seguinte: bandido bom é bandido o quê? Morto. Não é isso o senso comum que fala? Mas desde que o bandido não seja da nossa família. Porque se o bandido for da nossa família, a gente quer um colchão na cela, a gente quer um ventilador, a gente não quer um ambiente salubre. Então, isso é o papel do profissional. Se desapegar de preconceitos, seja o preconceito social, o preconceito religioso. Nós temos situações em que há um descrédito muito grande em determinadas profissões, há um descrédito muito grande em determinadas situações específicas, mas o profissional do direito vem e faz essa transformação social.
Perfeito, um recado muito importante para todos aqueles que querem começar a iniciar aí na área jurídica, né, Lohan? Com certeza, queremos agradecer aqui a sua participação, professor doutor Ives Melo, e faz aquele convite também para as pessoas que querem conhecer o curso de Direito da Faculdade Facer-Facar. Pronto, eu quero aqui aproveitar e fazer meu agradecimento especial à minha diretora-geral, Rosana Torres, ao meu gerente acadêmico, Diego Rocha, até porque se eu não fizer esse agradecimento, pode ser que eu seja demitido. É brincadeira. Agradecimento feito, tudo São certo. duas pessoas, e convidar a todos a nos conhecer, a Faculdade Sergipana e a Faculdade de Aracaju. Nós temos lá o curso de Direito, estou coordenador do curso desde 2015. Para mim é uma honra estar coordenando aquela faculdade. Também leciono lá Direito Penal, Direito Processual Penal. E fica aqui o convite para todos que desejem cursar Direito, que estejam lá conosco. Muito obrigada. Nós conversamos com o professor doutor Ives Melo, professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Facer-Facar.